A paz do Senhor, queridos irmãos, obrigado pela sua audiência, obrigado por estar aqui conosco uma vez mais. É um privilégio poder compartilhar desta oportunidade, deste espaço com todos vocês. Um momento especial que podemos compartilhar do nosso coração, de histórias, de comunhão, de chamado, de visão. E hoje eu tenho a oportunidade de ter uma grande amiga, uma pessoa especial para compartilhar conosco desse momento. Lady Cruz, ela faz parte de um projeto de Deus para a sua vida, para a vida de seu esposo e a vida da sua família. E nós pedimos que ela compartilhasse um pouco da sua experiência. E eu quero agradecer a você por participar com a gente, por estar aqui junto conosco e, sobretudo, agradecer a toda a nossa liderança, aos nossos pastores que têm nos dado essa liberdade, têm nos dado esse espaço de poder compartilhar da palavra do Senhor, o nosso pastor diretor, pastor Eliseu Martins, junto com toda a sua diretoria, que tem feito um trabalho excelente em prol da obra do Senhor e o crescimento do seu reino, e a todos os pastores, seja ADB, Sename, que cooperam conosco, que ajudam para que a obra do Senhor siga crescendo de uma maneira muito especial. Então, eu quero agradecer a todos vocês por estar aqui. E como hoje nós vamos fazer uma live com os dois idiomas, convidando os nossos alunos da nossa plataforma digital em espanhol também vão participar com a gente, então vamos cumprimentar a todos agora em espanhol também. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Lady. Muchas gracias a todos los hermanos que pueden participar de este directo, de estar aquí con nosotros. Ahora tenemos esta oportunidad de poder hacer en nuestra plataforma digital en los dos idiomas, en castellano y en portugués. Así que hay algunos momentos que podemos compartir de esta oportunidad también en español y en portugués. Y quiero agradecer a todos nuestros pastores, nuestros líderes que nos están dando este apoyo, esta libertad de poder estar aquí en esta plataforma, a toda nuestra directoría, a nuestro pastor director, Pastor Eliseo Martins, y a todos los pastores que están dando la oportunidad para que Misiones pueda seguir creciendo, tanto en nuestro territorio de Brasil como en todos los países que puedan hablar en español. Así que bienvenida, Lady. Gracias por aceptar esa invitación. Gracias a vosotros, de verdad, a todos los que estáis conectados. Gracias a ti, Sonia, a todo el equipo de pastores, también por la oportunidad. Obrigado a todos os irmãos que estão aqui conectados, obrigada a Sônia e a a equipe de pastores que estão juntos aqui podendo falar desse momento nessa live. Lady, gracias por aceptar la invitación y sé que Dios sobre todo será engrandecido y sé que Dios tocará a personas y a corazones en este momento y quiero pedirte en primer lugar que en todo lo que queremos hablar puedas empezar sobre contarnos un poco cómo fue que Dios tocó a tu corazón para misiones. Hemos hablado con tu marido hace algunos directos atrás y nos dejó alguna pista de que algo pasó en tu corazón antes mismo de que pudieras estar casada. Así que nos gustaría que pudieras también compartirlo con nosotros. ¿Cómo fue que el Señor te tocó en tu corazón para el tema de misiones? Lady, eu gostaria que você contasse, em primeiro lugar, como foi que o Senhor tocou no seu coração para o tema de missões? Tivemos uma live com o seu esposo algumas semanas atrás e ele deu algumas dicas de que o Senhor tocou no seu coração de uma maneira especial antes mesmo de estar casada. E nós vamos começar a história por aí, que você contasse para a gente um pouquinho de como foi que Deus falou ao seu coração para o tema de missões. Pues sí, yo crecí en la iglesia, soy niña de iglesia. Eu cresci numa igreja, eu sou uma criança que se desenvolveu dentro de uma igreja. Siempre vi a mis padres sirviendo al Señor. La verdad que fue dramático el cambio en mi casa. E eu sempre vi os meus pais servindo ao Senhor e foi um drama muito grande a mudança que eu tive dentro da minha própria casa. Y al momento de conocer mi madre, primeramente, conoció al Señor a través de un compañero de trabajo de mi padre. E antes de conhecer a minha mãe, conheci o Senhor através de um companheiro de trabalho do meu pai. Automáticamente el discipulado que él empezó con mi madre en casa se convirtió en una casa culto, en un grupo de hogar. La casa se abrió a que todos los vecinos también conocieran a Jesús. Começamos o discipulado, e o discipulado que era para ser feito com a minha mãe, de repente se converteu num culto dentro da minha casa e os próprios vizinhos vinham na minha casa para receber aquele discipulado.
Fue por allí por los años 90, plena crisis, caída del campo socialista, y Cuba cayó en una crisis tan grande, hambre, miseria, pero aún así en mi casa siempre mi madre tenía algo preparado para recibir. Y de verdad que ella pudo ver ese milagro, ¿no? Foi num tempo difícil, nos anos 90, onde estava o governo socialista na Cuba e faltava alimento, faltava recursos, mas na casa da minha mãe sempre tinha algum alimento para seguir recebendo as pessoas ali. Y eso era, antes no sucedía así, antes pasábamos mucho más trabajo, pero mi madre pudo ver que aceptó al Señor y automáticamente ella se ocupó del Señor y el Señor se ocupó de su casa. E antes de aceitar o Senhor, não foi do mesmo jeito, houve outras dificuldades, mas ela pôde viver a experiência de que ao aceitar o Senhor se ocupou de sua casa. Y ese fue nuestro legado, tanto mi hermana como yo, siempre mi madre, la insistencia fue ocúpate del Señor, dedica todo tu tiempo, tu juventud, todas tus ganas, todos tus sueños al Señor. E isso foi o legado que minha mãe nos ensinou. Ela nos ensinou que nós deveríamos de nos ocupar plenamente ao Senhor, dedicar nossa vida plenamente ao Senhor, porque Ele se ocuparia das demais coisas e se ocuparia da gente. Así que nada, con 9 años, solamente con 9 años fui a un campamento de niños y allí recibí el llamado a las misiones. Y ahora te cuento brevemente cómo fue. E eu tinha 9 anos, eu fui a um acampamento infantil, e ali, com apenas 9 anos, eu recebi do Senhor um chamado para missões. Allí estábamos en último día de campamento, la típica hoguera que se hace, y resulta ser que estaba de visita allí en el campamento, como decir, el presidente nacional, ¿no? De toda la iglesia. E era o último dia do acampamento, e o que se fazia de uma maneira típica, que era uma fogueira no acampamento, e nós tínhamos de visita naquele dia, como se fosse o presidente nacional que fazia parte daquele momento. Y allí los monitores así lo tomaron por sorpresa y le dijeron, ¿quiere predicarle a los niños? Y lo pusieron en una mala situación, se le notaba. E os monitores daquele acampamento deram o convite a que ele pudesse pregar para as crianças naquele momento, e foi algo que foi pego de surpresa para ele, e ele ficou um pouco até incômodo com o pedido. Pero pasó al frente y les dijo, yo sé que aquí hay niños que Dios va a llamar a las misiones y yo quiero orar por ti. E ele foi na frente das crianças e disse que ali no meio daquelas crianças tinham crianças que o Senhor iria chamar para as missões e que ele gostaria de fazer uma oração especial por essas crianças. Yo no veo casualidad porque fue un mensaje de un par de frases por sorpresa aparentemente, pero en Dios no hay casualidades. 3 o 4 llorando pasamos al frente y todos somos misioneros. E eu não creio nas casualidades, eu entendo que o Senhor estava realmente tocando nos nossos corações. Ele usou algumas frases curtas, rápidas, e de repente éramos 4 crianças que estávamos na frente chorando, sentindo realmente algo especial do Senhor. E essas 4 crianças, hoje somos adultos e estamos os 4 no campo missionário. Así que esa fue mi meta. Quería estudiar en el seminario, servir al Señor y cualquier cosa, ¿no? De falta de sueño, hambre, cansancio. Yo decía, esto lo tengo que resistir porque luego en las misiones lo voy a necesitar. E a minha vida foi colocada como propósito. Eu queria servir em fazer seminário, me preparar para a obra do Senhor, e eu estava focada em querer servir ao Senhor nas missões. E mesmo quando eu tinha uma dor de cabeça ou eu tinha fome, eu pensava, eu tenho que resistir a isso, porque quando eu estiver no campo missionário, eu vou precisar de toda essa força. Eso me ayudó a rápidamente como ascender, ¿no? Fui la líder más joven que existía en toda mi región. De jóvenes regionales, pues yo era la más pequeña, siempre fui la más pequeña en todo. E isso fez com que eu vivesse alguns lugares dentro da liderança de uma maneira muito precoce. Eu era a líder de jovens mais jovem de toda a minha região, e eu vivia tudo de uma maneira muito precoce.
Y todo era una preparación, ¿no? Para esa misión, para ese momento en que yo me vería allí en la misión, que era algo muy abstracto, que yo no comprendía realmente. E tudo isso foi uma preparação para o que eu iria viver das missões, porque tudo isso era muito abstrato, mas eu sabia que tinha um futuro na minha frente do qual eu ainda não conhecia e eu estava sendo preparada para isso. En ese momento yo era de la iglesia bautista y allí no se permitía que mujeres casadas sirvieran al Señor, de E, manera en cuanto a liderazgo, misiones, pastores. e nesse momento eu fazia parte da Igreja Batista e nessa igreja e na Igreja Batista não se permitia que as mulheres fizessem parte da liderança se não estivessem casadas com o pastor. Así que hasta eso yo había renunciado al Señor, no quiero servirle y renuncio a casarme ni tener familia. E até isso eu renunciava em meu coração, dizendo, Jesus, estou disposta a renunciar à minha vida de ter marido e ter filhos para que eu possa realmente servir ao Senhor com liberdade. Pero pasó el tiempo y Dios cambió mis planes y ahí un poco que se une la historia mía con la de Osmani con solo 16 años. E então passou um pouquinho de tempo e o Senhor mudou os meus planos, porque foi aí onde eu me encontrei com Osmania com apenas 16 anos e a minha história mudou. Así que él ya era pastor, Dios hizo un trato completo e integral conmigo, recibí el bautismo del Espíritu Santo, pasé a ser de Asambleas de Dios, me casé con un pastor. E o Senhor fez algo, uma transformação na minha vida. Conheci o que é o meu atual marido. O Senhor me batizou com o Espírito Santo, me casei com um pastor e então hoje sou membro de uma igreja Assembleia de Deus. Así que un poco que ese sueño de misiones, como yo lo tenía concebido allí en un lugar pobre, concentrada en los niños, alfabetización, alimentación, levantando iglesias, quedó un poco enterrado. E então aquele conceito que eu tinha de missões, que era trabalhar com crianças, com a necessidade, a carência da infância, a alfabetização, e isso ficou um pouco atrás, um pouco enterrado. Pero no me pesó para nada, porque yo sentía que estaba exactamente en la voluntad del Señor. Mas isso não era um peso para mim, porque eu entendia que eu estava exatamente dentro da vontade de Deus. Pero Dios sabe todas las cosas. Empezamos a servir a nuestra nación, empezamos a levantar iglesias, empezamos a trabajar con el Instituto Bíblico. Mas Deus, como conhece todas as coisas, ali na nossa nação, nós começamos a servir a nação, a levantar igrejas e a trabalhar na liderança do nosso Instituto Bíblico. Y ahí nos veíamos, bueno, estábamos muy en contacto con el exterior, ¿no? Estábamos recibiendo constantemente hermanos de otras culturas, de otros países, éramos sus anfitriones. E ali nós começamos a receber irmãos dentro do seminário de outras culturas, de outros países. Nós éramos anfitriões para várias pessoas de várias nações. Que venían a servir a Cuba. Y entonces ahí fue cuando nos empezamos a conectar muchísimo con España. E eles vinham a servir em Cuba, e então foi quando nós começamos a nos conectar muito com a Espanha. Y mi corazón me dolía de ver cuánto hacía falta aquí, que no había el avivamiento que había en Cuba, que no había la cantidad de obreros que había en Cuba. Y eso me dolía. E o meu coração doía de conhecer a história da Espanha, de saber a necessidade que tinha na Espanha, que na Espanha não tinha o mesmo grupo de obreiros, não tinha a quantidade de pastores, era um lugar muito necessitado e isso realmente me doía no meu coração. Pero sabía que mi marido era de los que decía del púlpito de Cuba no me saca nadie, yo estoy sembrado aquí. Y tenía muchísima perspectiva de futuro, ¿no? Dentro de la obra, cada vez iba Dios levantándolo, iba fortaleciéndolo. E era muito difícil porque o meu marido, ele estava totalmente convencido de que do púlpito de Cuba ninguém tiraria ele. E ele cada vez estava mais envolvido e tinha uma perspectiva de crescimento na obra do Senhor em Cuba bastante grande, e ele estava totalmente convencido de que ali era o lugar dele. Así que una vez más yo me ocupé del Señor, de llevar mi casa, de llevar todo lo que el Señor había puesto en mi mano con responsabilidad, orarle a Él y que Él se ocuparía de mí, de mi sueño, de mi deseo.
E então o que eu fiz foi deixar uma vez mais que o Senhor se ocupasse dos meus sonhos e eu passei a ocupar do meu ministério junto a Ele, da minha casa, minha família e entreguei ao Senhor o que Ele tinha colocado no meu coração. Y así cada vez que viajaba aquí a España, que fueron varias veces, yo le preguntaba, ¿qué? ¿Sentiste algo? Y me decía, no, no he sentido nada, ¿qué tendría que sentir? E cada vez que ele viajava à Espanha, e fez isso por várias vezes, sempre que ele retornava da Espanha, eu perguntava para ele: Você sentiu algo? E ele sempre dizia: Não senti nada, o que que eu deveria de sentir? Pero yo sé lo insistente que podemos ser las esposas y yo no quería eso para mí. Yo sabía que yo tenía el poder para convencer a mi marido de venir a España, pero eso yo no lo quería. E eu sei o poder que tem as esposas de convencer a seus maridos. E eu sabia que eu poderia ter o poder de convencê-lo, mas eu não queria isso. Yo quería que fuera un llamado genuino, que lo mismo Eu, que nació, sí, lo eu mismo que queria nació que voluntariamente en mí, naciera en mi marido también. eu queria que fosse um chamado genuíno, que da mesma forma que tinha nascido no meu coração, nascesse no coração dele também, sem a necessidade de forçar. Y Dios se ocupó de eso también. Así que llegamos acá después de, bueno, procesos, batallas, luchas, llegamos a España con una sola hija a la misión. E então o Senhor se ocupou realmente de toda essa situação. Depois de muitas batalhas, depois de muitas lutas, chegamos à Espanha com uma filha, apenas uma filha de Cuba. Y empezamos a servir aquí, primero apoyando a pastores, luego pastoreando nuestra propia iglesia, siempre involucrado en obra social también. E nesse processo, pois, estivemos pastoreando alguns pastores, ajudando em algumas igrejas, pastoreando alguma igreja local, ajudando nas missões. Ya teníamos algo de experiencia, ¿no? Sé que el tema de hoy es más o menos misiones y maternidad, misioneros y su familia en la misión. E já tínhamos um pouco de experiência, e eu sei que hoje nós estamos falando um pouco da experiência de missões, maternidade, a família, o envolvimento da família com a missão. Ya sabíamos lo que era ser una familia en el ministerio a tiempo completo, una familia pastoral, eso lo conocíamos ya. E nós já sabíamos o que era uma família ministerial, uma família vivendo a tempo completo no trabalho do Senhor, isso nós já conhecíamos. Pero ser una familia misionera es una asignatura completamente diferente que tuvimos que pasar de cero. O sea, de nada valió la experiencia. Mas ser uma família missionária realmente era uma assinatura que nós não tínhamos feito e tínhamos que partir do zero. E toda a nossa bagagem, a nossa experiência não servia para suprir a necessidade de completar o título de família missionária. Así que estos espacios que vosotros creaste para hablar de estos temas, vamos, creo que es algo súper oportuno porque puede aportar algo de luz, ¿no? Desde mi pequeña experiencia personal. E acredito que esse espaço que vocês estão fazendo no Brasil com essas lives, elas ajudam muito a abrir a mente, o coração, abrir esse espaço, a troca de experiências, para que outras pessoas como eu, que já tenham vivido algumas coisas, possam transmitir a outros e podemos assim crescer. Tengo que decir que se ha escrito muy poco al respecto. O sea, yo cuando he investigado este tema para mi propio consumo, para crecer, yo personalmente, una madre misionera en la misión, porque siempre hemos estado un poco involucrados, ¿no? Con misioneros, pero otra cosa es ser ese misionero que tiene que llevar su familia en la misión. E é um conteúdo que eu percebi que não existe muitas coisas falando a respeito de como nós devemos nos comportar como mãe missionária, vivendo a experiência na missão. Y aún todo lo que te encuentras es desde esa perspectiva muy personal de ese misionero, que cambia completamente al llevarlo a tu propia experiencia. E quando você encontra alguma coisa, alguma informação, são experiências muito concretas, de uma experiência muito pessoal do missionário, que é muito difícil você levar à sua própria realidade, que pode ser muito diferente ao que o escritor está demonstrando. Sí que la teoría muchas veces obstaculiza, ¿no? Es como cuando vas a ser papá o mamá, de repente te lees todos los libros de maternidad y casi que te obstaculizan más, ¿no? En esa flexibilidad que tienes que tener con tu hijo.
E é verdade que às vezes esse conteúdo te traz até um certo obstáculo, porque é a mesma coisa quando nós estamos vivendo a nossa maternidade e a gente, durante a gestação, lê muitas coisas sobre esse assunto, e, a fim de contas, isso quase que nos cria obstáculos para viver realmente a nossa própria realidade. Pero si hay mucha teoría que te pone sobre la pista, ¿no? Que te da luz y no la hay. Mas também existem aquelas teorias que realmente é como colocar uma luz no caminho, mas dentro desse contexto realmente não existe muita informação. Pues entonces yo voy a un poco comentar, ¿no? Cómo ha sido mi experiencia. Número uno, mi principal misión, bueno, de mi marido y yo. Yo creo que nuestra principal misión es ser una familia cristiana, como otra cualquiera. Então, eu quero comentar um pouco sobre essa minha experiência e vou pontualizar algumas coisas que realmente são importantes para nós e para nós como família. O primeiro ponto é que a nossa família, ela é importante, ela é prioridade. Sí, y eso te hace vivir con normalidad, ¿no? En la misión. Eres una familia cristiana que sirve al Señor. Sí es verdad que te has desarraigado de tu nación y has ido a otro sitio, pero eres una familia cristiana. Eso es importante. E isso faz com que você viva a missão de uma maneira normal. Você é uma família cristã, e sim que é verdade que você teve que renunciar à sua cultura mãe, você está vivendo em outro país, mas você vai viver com normalidade o fato de ser uma família cristã em outro contexto, mas não vão renunciar à família cristã. Lo otro es que nos ha ayudado a nosotros, que uno da por supuesto, ¿no? Todo misionero debería amar muchísimo a la tierra en la que ha sido sembrado, ¿no? Eso es lo natural. E a outra questão é que as pessoas já dão pelo fato de que todos os missionários devem amar realmente profundamente o país aonde ele foi semear. Pero una cosa es como tú lo amas desde tu expectativa, ¿no? De lo que va a ser la misión, y otra cosa muy diferente es amar a ese país cuando ya lo conoces desde dentro. O sea, es algo completamente diferente. São duas coisas muito diferentes. É quando você começa a amar um país desde uma perspectiva distante. E outra coisa bem diferente é quando você precisa amar o país desde dentro dele, conhecendo profundamente a sua cultura. Entonces, lo primero es conocer. Y yo creo que ese proceso de conocer, muchos en misiones hablan de 10 años. Es lo que llevamos aquí ya nosotros, y creo que sí, que está acertado, que más o menos 8, 9, 10 años aprendes a conocer realmente y amarlo. E existe uma estatística que diz que, em primeiro lugar, nós precisamos, como missionário, conhecer o lugar. E se diz que você só conhece realmente o lugar depois de ter vivido nele 10 anos. E nós estamos dizendo que essa estatística ela é próxima a estar certa, porque nós estamos em Espanha há quase 10 anos e agora nós começamos realmente a viver diferente. Y entonces en ese choque cultural que algunos le han llamado, muchas veces te quedas viviendo entre dos mundos, o sea, viviendo con un pie en Cuba y uno en España, o en Brasil y España, y eso puede ser letal para tus hijos, a los que te has traído o los que has tenido acá. E esse choque cultural é muito importante, porque senão você vive como dois pés em dois mundos. Você deixa uma parte em Cuba e outra parte na Espanha, ou você deixa uma parte no Brasil e a outra parte na Espanha, e nesse meio você pode ferir muito aos seus filhos do qual você trouxe ou você teve na nação onde você está trabalhando. Y entonces eso te lleva quizás a comparar, o te lleva a añorar demasiado, o te lleva a tratar de hacer aquí lo que hacía allí, lograr aquí lo que tenía allí, y eso es imposible. Eso es lo primero a lo que tienes que renunciar. E você começa então a viver um sentimento diferente, você começa a ter muitas saudades do seu país, e você começa a querer fazer no país onde você está o que você fazia no país que você deixou. E isso é um erro que nós cometemos, nós não devemos de fazer. Entonces, cuando logras ya tu corazón sembrarlo realmente aquí, amar realmente aquí, yo creo que es cuando empiezas a ser realmente efectivo. No es que antes no lo eras, pero tú empiezas a disfrutar realmente la misión. E então, depois de você conseguir colocar o seu coração na terra que você está,
entregar realmente o teu coração na cultura da qual você está, e então você começa a se sentir mais feliz e ter mais êxito no trabalho que você estava fazendo, e não que antes não tinha, mas então com o seu coração na cultura isso tem um fruto diferente. Pues esto ha sido un gran paréntesis, ¿no? Que he querido por si alguien sale a misiones, está en misiones, está pasando por esto, por lo que hemos pasado, yo creo que todos los misioneros que sepa que no está solo, todos hemos pasado por ese choque, por esa división, por esa ruptura. E isso é um parênteses que eu quis fazer, porque talvez você que está nos escutando, ou vai viver, ou está vivendo essa etapa, e eu quero que você saiba de que você não é o único, não está só, e é muito importante a gente reconhecer essas etapas para que ela não seja a decisão frustrante na nossa vida. Ahora, hablando de familia, tenemos que saber que somos guardas de nuestros hijos. Somos guardas, nosotros somos guardas de nuestros hijos. Mas quando nós estamos falando de família, nós precisamos entender que nós somos o guarda, o guardião da nossa família. Esa es nuestra prioridad. Somos como familia cristiana que sirve, no podemos, nuestros hijos no nos pueden perder a nosotros. E isso é uma questão de segurança muito importante. Nós somos uma família que serve, mas os nossos filhos não nos podem perder. Entonces, nosotros servimos al Señor, pero no es que, pero, a ver, es complicado porque sí, no. Pastoreamos a nuestros hijos porque en nuestro caso Dios nos ha llevado un poco a hacer lo mismo que hacíamos en Cuba, que era pastorear y enseñar ahora aquí en España. Então, isso é um pouco complicado e eu vou explicar com o sim e o não. E é porque agora nós estamos aqui na Espanha e seguimos pastoreando o que nós fazíamos também em Cuba. Então, aqui nós pastoreamos também. Somos pastores de nuestros hijos, sí, pero ante todo somos padres de nuestros hijos. E aqui agora nós somos os pastores dos nossos filhos, sim. Mas em primeiro lugar também somos os pais dos nossos filhos. Y eso lo tenemos que tener bien en perspectiva para que nuestros hijos sean parte de nuestra misión, sean de nuestro equipo y no estén por debajo de nosotros. Porque muchas veces estamos ahí como con unas expectativas irreales sobre nuestros hijos, queriendo, ¿no? que sean algo que no son, que sean parte de nuestra membresía o parte de nuestro rebaño cuando son nuestros hijos. E é muito importante entender que os nossos filhos, nós estamos pastoreando os nossos filhos, mas eles não estão por debaixo, criando sobre eles uma expectativa que não é real. Eles seguem sendo os nossos filhos e nós estamos pastoreando os nossos filhos. E essa é uma realidade que nós devemos de tomar como prioridade. Não colocá-lo como só parte do rebanho, e sim trazendo a realidade de que eles são parte da família e eles são filhos nossos, além de ter a responsabilidade de pastoreá-los. Entonces, nosotros hemos elegido esta nación, nosotros hemos elegido la misión, nosotros hemos elegido todo lo que hacemos, pero ellos no, de momento no. Então, nós escolhemos a nação, nós escolhemos servir ao Senhor, nós escolhemos ser parte do envio do Senhor, mas os nossos filhos, nesse momento, não. Eles são parte nossa, mas a escolha não são deles, são nossa. Exacto, entonces darle tiempo para que ellos tengan un proceso natural. Y esto se aplica a todos los que sirven. Tu hijo no es un mini pastor o un mini misionero o un mini evangelista, es tu hijo. Y lo tiene que saber, sentirse hijo. É muito importante o que estás falando. O teu filho, ele tem que ser o seu filho. E nós precisamos dar tempo aos filhos. O filho não é um mini missionário, um mini pastor, um mini obreiro. Ele precisa descobrir o seu lugar e nós precisamos dar aos filhos o tempo de que eles tenham o seu próprio ministério, o seu próprio chamado, mas a sua própria relação com Deus. No entanto, eles seguem estando baixo a nossa liderança como pais. Então, em primeiro lugar, eles são filhos. Exacto, entonces no impongo mi llamado y eso permite que la relación de mis hijos con el ministerio sea buena. Son cordiales, buenas relaciones. E então eu não imponho o meu chamado ao meu filho
e sim levo de uma maneira cordial o meu trabalho, o meu chamado, a vida dos meus filhos, e então faço com que eles vivam o meu chamado de uma maneira muito mais leve e cordial junto conosco. Y eso se aplica también a la familia misionera. Y vuelvo al principio, siendo una familia cristiana normal, que ama completamente a Dios y quiere servir a Dios con todas sus fuerzas, es normal que los hijos se involucren naturalmente en el llamado, porque eso es lo que se respira en casa. E isso nós voltamos no primeiro princípio. Se nós somos uma família que amamos ao Senhor, servimos ao Senhor, desejamos servir ao Senhor, é natural que os filhos também queiram viver isso. Por quê? Porque isso se respira em casa. Esse é o ambiente natural do lar. Então, de uma maneira natural, os filhos desejarão também servir ao Senhor assim. Nos ha tocado movernos, primero con una niña, luego llegó la otra, cambiamos de ciudad y llegaron los otros dos y ahora estamos en Valencia. E nós vivemos muitas mudanças. Nós chegamos de Cuba com uma filha, estivemos numa cidade onde nasceu a segunda, depois nós nos mudamos e tivemos 2 filhos, e agora nós estamos num outro lugar, numa cidade chamada Valência. Quantos hijos tienes? 4. E agora são 4 filhos. Son 4. Y le ha tocado sobre todo a la primera desarraigarse. Y eso es E, sobretudo, a nossa primeira filha, que foi a que saiu de Cuba com a gente, ela teve que viver a experiência de se desapegar. Y Dios, hemos visto que Dios se ocupa también de eso. Cuando el llamado es genuino, cuando ha sido Él el que te ha movido una y otra vez, eso sí tienes que tenerlo claro. Que sea Él el que te mueva. E nós percebemos isso também de uma maneira genuína. Quando é o Senhor que nos chama, quando é Ele que realmente tem um propósito na nossa vida, Ele se encarrega de toda essa questão emocional nos traslados e da maneira que Ele nos move. Y en todo momento, cuando tú logras, y creo que para la familia misionera es más importante todavía, que el hogar de tus hijos sea la propia familia. O sea, crear una conexión tan estrecha entre los miembros de la familia que puedan moverse de un sitio a otro sin desestructurarse. E isso é muito importante, criar os laços fortes da família a tal ponto de que a família em si esteja tão unida que quando existe a necessidade de mover a família, ela não se sente abalada. La vida de un misionero creo que es un poco incierta. Creo que sí, porque Dios te lleva a cubrir una necesidad, pero muchas veces quedando cubierta esa necesidad, aunque tú tengas ganas de quedarte, Dios te dice, ya no es esto lo que tienes que hacer, muévete. A vida de um missionário ela é muito incerta. Nós vivemos em base de ser suprida a necessidade pelo Deus, e ainda que nós temos uma necessidade coberta em Deus, de repente o Senhor vem e nos fala de que nós devemos nos mover outra vez. Y muchas veces me preguntan, pero ¿cómo puede ser que tus hijos se ven poniendo los pies? Es que literalmente, todo el que nos conoce lo sabe. Ponen los pies en la nueva ciudad o en la nueva iglesia y entran por la puerta como si esto es lo que siempre he vivido. O sea, no es nuevo, no están temerosos, sino como los reyes de casa. Estamos ya aqui para quedarnos. E muitas pessoas falam que realmente isso é real e é literal na minha família, é que nós chegamos num lugar novo, nós chegamos numa igreja diferente e os nossos filhos entram como se ali eles fosse o reinado deles. Eles colocam o pé e se sentem donos do lugar e eles se sentem cômodos no lugar onde eles estão. Y muchos nos preguntan, pero ¿cómo? De manera práctica, ¿no? ¿Cómo lográis eso? E muitas pessoas perguntam de uma maneira prática como isso é possível, como que vocês conseguem viver isso de uma maneira tão natural? Y yo siempre le digo, bueno, primeramente es Dios. Creo que ahí hay un trato sobrenatural de parte de Dios porque a mí me queda claro. E eu sempre digo que, em primeiro lugar, é um trato sobrenatural de Deus. Em primeiro lugar, é Deus, está claro, e é Deus que permite isso. Y lo segundo es que somos exactamente los mismos en casa, los mismos en una ciudad, los mismos en una responsabilidad, los mismos en la iglesia, cuando hay visitas, cuando no hay visitas, somos un poco desastre, pero somos exactamente los mismos. E o segundo segredo é que nós somos os mesmos. Quando nós mudamos de cidade, somos os mesmos. Quando mudamos de igreja, nós somos o mesmo. Quando nós mudamos de cargo, nós somos o mesmo. Nós somos exatamente
os mesmos, independente do lugar em que nós nos movemos, nós somos os mesmos. Y eso hace sentir a los niños en casa, ¿no? Los hace sentir que no ha cambiado nada, que aquí van a estar igual de bien que allí y allí y allí. O sea, amamos al Señor, tenemos que servir al Señor y a ellos les queda claro que si nos hemos movido ha sido porque Dios nos ha llamado, no podemos dejar de hacerlo. E então as crianças, eles se sentem seguros nesse ambiente, porque sabe que o ambiente será o mesmo, independente do lugar onde eles estiverem. E que esse mover para eles fica claro de que é Deus. E se precisa ser movido, eles entendem que é de Deus e que eles fazem parte desse movimento. E eles não se sentem inseguros, porque a família continuará sendo a mesma, independente do lugar aonde Deus o levará. Te pongo un ejemplo, yo creo que toda familia ha vivido, ¿no? Y yo sé que cuando vienen visita a casa bueno, se intenta tener un poco más limpia de lo normal, se intenta sacar lo mejor para la visita y eso está genial. E isso acontece quando nós recebemos, por exemplo, visita em casa, a gente tenta ter a casa um pouco mais limpa, entregar a visita a comida um pouco melhor e receber um pouco melhor. E não está mal fazer assim. Eso está bien, está bien. E isso está bem, é normal. Pero ¿qué pasa cuando los padres son un poco demasiado exigentes con los hijos cuando hay personas de fuera en casa? Então, o que acontece quando os pais, eles são exigentes demais com seus próprios filhos quando tem visita em casa? Que los niños cuando se va a la visita dicen, al fin, espero que no se repita. Então, as crianças têm uma reação de que quando a visita vai embora, as crianças dizem assim, por fim ela foi embora e eu espero que essa experiência não se repita mais. Porque se les ha exigido y se les ha pedido que sean algo, o sea, se ha creado un ambiente tan tenso, tan de cara hacia afuera, para agradar al de afuera, que el niño no se ha sentido que esto que estás haciendo me beneficia a mí, o se me pone en mala situación. E então esse ambiente cria uma certa tensão na criança, porque se ele foi exigido viver de uma forma de cara a essa visita que não corresponde com a maneira que ele se sente cômoda, e então gera nele uma pressão incômoda durante essa visita. El ministerio es igual. Este ejemplo nos ejemplifica cómo se siente un niño cuando sus padres crean, o sea, esperan demasiado de ellos o les ponen en situaciones tan tensas para los que ellos no podrían mantener durante mucho tiempo, les afecta demasiado. No ministério é a mesma coisa. Esse é um exemplo claro de que nós podemos aprender de como a criança vai se sentir dentro desse âmbito ministerial, onde ele está sendo exigido de cara às pessoas por fazer parte de uma família ministerial, de coisas e de moldes que não se encaixam dentro de uma criança. Entonces yo tengo una frase que siempre la repito, que es, hago misiones o pastoreo o lo que haga, pero con los ojos puestos en mis niños y los pies en mi casa, con un ojo mirando cómo les afecta, y modifico cosas en bien de ellos. E então eu costumo usar uma frase que eu digo, eu faço missões, eu trabalho na igreja, trabalho para o reino, mas eu tenho um olhar sobre os meus filhos e um pé dentro da minha casa. Porque eu trabalho com uma dinâmica e em função da necessidade dos meus próprios filhos, eu sou capaz de mudar algumas dinâmicas de trabalho, porque os meus olhos, eu estou colocada sobre os meus filhos e sou capaz de perceber se algo dentro do que eu faço está afetando diretamente a eles, e então eu mudo as minhas estratégias, porque os meus olhos estão sobre os meus filhos e o meu pé sobre a minha casa. Entonces, ¿se puede hacer misiones con familia? Claro que sí. Claro que se puede hacer misiones con familia. E então a pergunta é, pode ser feito missões com família? Claro que sim. Missões, ela está apta para aceitar famílias. Se puede ser feliz siendo pastor. Sí. E pode ser feliz sendo pastor e tendo família, envolvendo os filhos? Sim, é possível. Es posible. Muchas veces se habla de lo duro que es el ministerio, de las cargas que se llevan, de lo mucho que se sufre.
E é possível porque muitas vezes o que se fala é da dificuldade do ministério, do peso que se leva ao desenvolver o ministério pastoral, isso se fala muito. Y en cierta parte es verdad que estás más expuesto que una familia normal, una familia que llega el domingo, se sienta y colabora en lo que quiera, ¿sabe? A una familia que está como obligada, el ojo de todo el mundo, y un poco obligada a estar cuando nadie quiere estar. E isso é normal, porque a família pastoral, ela realmente se expõe a estar disponível para a igreja, e ela é diferente, por exemplo, do membro que chega no culto e inclusive está servindo na área que ele quer. Mas a família pastoral, ela está em todo o tempo servindo em qualquer necessidade, independente da sua própria vontade. Pero aún esa área un poco más complicada la hemos manejado como un privilegio. Tenemos el privilegio de estar cuando nadie quiere estar. Tenemos ese privilegio. E ainda dentro desse ponto de conflito, aonde é esse momento que nós servimos mesmo sem a vontade, ou aonde ninguém quer estar, a família pastoral está, mesmo nesse momento, nós colocamos os nossos olhos como um privilégio, porque nós podemos estar fazendo algo ou estar desenvolvendo algo na igreja que ninguém quer fazer. Então, em qualquer circunstância que envolva o ministério, nós ainda assim nos sentimos privilegiados de poder fazer algo. Ir a la iglesia el domingo es un privilegio. Cada vez que tenemos que recibir gente es un privilegio, un disfrute, pero manifiestamente. Tú no puedes manifestar algo que no crees realmente, que no lo sientes. E ir à igreja num domingo é um privilégio. Receber visitas em minha casa é um privilégio, mas é um privilégio em que está sendo manifestado, exteriorizado, porque você não pode dizer que é um privilégio se realmente você não sente e se você não vive isso como um privilégio. Entonces, ¿dónde yo tengo que tener la misión, el ministerio en mi corazón? Yo tengo que mantener el amor intacto y el corazón sano, porque si no, yo no puedo demostrarle a mis hijos que yo disfruto un ministerio que no se me nota en la cara. O sea, no, es falso y ellos lo notan, son los que primeramente lo notan. E então eu tenho que viver isso do meu coração de uma maneira genuína. Como vou servir? Como eu vou fazer algo que realmente o meu coração não sente? Os meus filhos vão perceber nos meus olhos, no meu rosto, de que eu realmente não estou feliz e satisfeita de fazer aquilo de uma maneira natural. Então precisa ser genuíno o sentimento. Ele realmente precisa ser interno e eu exteriorizar essa satisfação de servir ao Senhor. Así que los tiempos de comunión con el Señor son obligatorios, necesarios y sanadores. Hay que estar de rodilla en oración. E então, o tempo de comunhão com o Senhor, eles são realmente obrigatórios. Eles são os que trazem a cura e são a necessidade para que realmente nós possamos estar ativos e saudáveis diante de toda essa situação e circunstância. Cuando tú tienes que servir a gente que amas, pero que amas de verdad, porque tus hijos van a notar si no las amas, que tienes que pararte ahí adelante a predicar algo que vives de verdad, porque si no tus hijos saben que no lo vives de verdad. Entonces esa es la principal misión de alguien que sirve. Quando você diz a alguém que o ama, você tem que dizer amando de verdade, porque os seus filhos vão perceber que você está dizendo sem sentir. Quando você está num púlpito pregando a palavra, você precisa viver aquilo que você prega, porque os seus filhos sabem se o que você está falando realmente tem a ver com aquilo que você vive. Entonces, cuando uno cuida esos detalles, no se te pierdan de vista que primero tengo que cuidar, o sea, como el Señor lo puso un poquito de servir primero a los más cercanos y así extender el ministerio hasta lo último de la tierra, que es lo que hace un misionero, no olvidarte que empieza por aquí, por lo más cercano a ti, por los tuyos primeramente. E nós temos que entender que isso começa, em primeiro lugar, com os mais próximos, com o que nós temos mais perto do nosso coração. Porque assim como a Bíblia nos ensina que nós devemos de servir até o último da terra, como faz um missionário, em primeiro lugar, precisamos servir aos que nós temos mais próximos, às pessoas que nós temos realmente perto de nós. Y entonces, eso, cuando cuidamos el corazón de nuestros hijos, yo creo que la misión se hace fácil, es posible
tener una familia involucrada en el ministerio. Es posible poder avanzar mucho y sacrificarlos a ellos en momentos determinados de dedicarles menos tiempo porque una misión, algo específico, lo requiere, pero también es posible parar y quedarnos un poco más con ellos, dedicarles más tiempo. Tienes ese sentir, ¿no? Esa sintonía. E com isso nos traz um certo equilíbrio. E sim, é possível viver momentos em que o ministério vai te exigir um pouco mais e você vai precisar dedicar mais tempo ao ministério, mas logo também existe aquela sintonia em que você sabe que você vai precisar dedicar mais tempo com os seus próprios filhos e retomar essa sintonia com ele. Essa flexibilidade, ela é possível. Y eso solamente lo puedes lograr siendo padres, primero que todo. Padres de esos niños, eso es fundamental. E isso você só vai poder viver na sintonia sendo pais. Porque ao ser pais, você realmente vai sintonizar com eles e vai entender essa necessidade. Y asegurarte tú personalmente, como cualquier padre, que tus hijos conozcan a Jesús, que tus hijos se enamoren del Señor. Tú lograrlo, no a través de la misión, porque muchas veces nuestros hijos reciben todo filtrado a través de la obra que tú realizas, no directamente tú con ellos. E realmente o que nós temos que fazer é que os nossos filhos recebam a experiência de conhecer a Deus e de viver a Deus diretamente de nós. Porque muitas vezes o que está acontecendo é que os filhos dos missionários estão recebendo essa experiência terceirizada de outro. Não está sendo os próprios pais que estão ensinando. Então, nós temos a oportunidade de fazer com que os nossos filhos recebam isso diretamente de nós. Y entonces muchas veces ya luego entran a la adolescencia, toman sus decisiones y muchas veces nos sorprende que no conocían al Señor o que no entendían qué era lo que tú hacías o por qué lo desarraigaste, porque no hay comunicación, falla. Nos metemos tanto en la obra que hacemos que perdemos de perspectiva eso, esa paternidad. E depois chega na idade da adolescência e temos a experiência dos nossos próprios filhos perceber que não entenderam, não viveram uma experiência pessoal com o Senhor. Algo falhou, algo foi quebrado nesse princípio e os pais muitas vezes não sabem o que aconteceu em tudo isso e é porque foi terceirizada a experiência dele poder conhecer o Senhor, não foi dada pelos próprios pais. Otro detalle que yo añadiría, y un poco así se va del tema, es con respecto a la cultura, ¿no? A tu cultura, la que te traes contigo, y a la cultura que se añade a tu casa en el país donde vives, nuevo. E uma coisa que seria boa acrescentar nisso é a questão da cultura, porque aqui existe a cultura que você traz de outro país e a cultura que você tem dentro da sua casa. São duas culturas. Y es una de las cosas que yo creo que crean más conflicto en familias misioneras, por lo que yo he podido observar, naturalmente. E eu acredito que isso são duas coisas que criam mais conflito, e eu tenho observado e visto isso de uma maneira natural. Número uno, no imponer la nueva cultura, no imponerla. Y número dos, no imponer nuestras raíces tampoco. Duas coisas. Número um, não impor a outra cultura. Y segundo, no impor a raíz da cultura. Porque hay veces que a los misioneros, cuando en nuestro caso cubanos que viven en España, y lo he notado con muchísimos más, que les atemoriza un poco que pierdan sus raíces y van en ese desespero porque coman, hablan, conozcan y un poco los hijos se sienten, ¿qué es eso que me estás hablando? No me gusta lo que me estás dando de comer. E alguns missionários, inclusive no meu caso, como cubanos, eu vejo que eles têm um pouco de medo de perder um pouco essa raiz, então quer cozinhar ou quer ter hábitos da outra cultura para que os filhos não percam essa outra cultura e os filhos às vezes já não gostam mais dessa comida ou já não gostam mais dessa outra cultura. Y pasa a la inversa que también imponemos. Ahora esta es la tierra a la que hemos venido, Dios nos trajo, ahora te lo tienes que comer porque eso muestra el amor por esta tierra. Tampoco. E o outro extremo também é ruim. Você tem que comer da comida dessa terra, nós precisamos amar essa cultura, aqui foi Deus que nos trouxe e você precisa comer isso e amar isso. Também é ruim.
Eso debe surgir naturalmente, tiene que ser un proceso por el que pasen los hijos naturalmente. Y tú como observador vas viendo, ¿no? Nuestra hija cubana es más española que nuestros hijos españoles son más apegados a la cultura cubana que nuestra hija que vino de allí. E isso vai acontecendo de uma maneira natural. Eles têm que ter o processo deles. A nossa filha cubana, ela é mais espanhola do que os filhos espanhóis que nasceram aqui. Y eso yo, no sé, observando hemos visto que ella ha tenido que desarraigarse y yo creo que introduciéndose de cabeza a esta nueva cultura, integrándose 100%, la ha ayudado a pasar un poco más desapercibida, a verse menos extranjera. Así que eso es natural, no pasa nada malo con eso. E nós percebemos que foi uma questão dela ter que se desarraigar da sua própria cultura e se introduzir numa cultura nova até o ponto de passar desapercebido como uma pessoa diferente e tá tudo bem, não tem problema nisso. No ha traicionado a sus raíces ni a sus antepasados. E com isso ela não está traindo a sua raiz e nem esqueceu dos seus antepassados. Está tudo bem. Parece sencillo, pero eso trae mucho conflicto. Y muchas veces la familia que se queda en el país mete mucha presión a esos padres que vienen para que los hijos no pierdan, y uno cae en la tentación de imponerle esas raíces que ellos están intentando luchar por deshacerse para poderse integrar naturalmente en la nueva cultura. E isso parece simples, mas às vezes existe uma certa cobrança, inclusive dos pais que ficaram no outro país, e a exigência de que ele não perca da sua cultura que deixou atrás. E isso causa um certo conflito na vida das crianças. Y con los que nacen acá pasa lo mismo, naturalmente, porque uno no deja su esencia a un lado, por mucho que se culturice y te quedas en esa especie de suspenso, ¿no? Los de aquí te ven como de allí, pero los de allí te ven como de aquí, y esos niños lo absorben, así que todo en casa va a estar con esa multiculturalidad tan maravillosa que tiene la familia misionera. E as crianças que nasceram aqui também têm isso e, de uma maneira natural, tendem a ter que lidar com esses conflitos, porque os de lá nos veem como de lá, e os daqui acabam nos vendo como daqui, e nós acabamos misturando várias culturas e acabamos sendo, no nosso lar, uma família multicultural. Así que yo creo que lo que más le aporta, lo que mejor le puede aportar una familia misionera a esa nación donde Dios lo siembre es esa propia diferencia, ¿no? Esa propia fusión, esa propia naturalidad que se trae consigo. E uma das coisas que pode ser de benefício para o lugar onde a família missionária está trabalhando é essa própria fusão de culturas, de uma maneira natural, viver isso no lugar onde o Senhor levou aquela família para semear. Y bueno, nada que decir, ora mucho por tus hijos, el llamado es tuyo, no de ellos, deja que ellos tengan su propia experiencia con Dios. E o que eu poderia dizer oro muito pelos seus filhos, o chamado é seu, e deixe que o Senhor possa tratar da vida dos seus próprios filhos. Todo lo que tú amas, ellos también, con sinceridad, ellos también lo amarán y van a conocer a Dios a través de ti como padre, no a través de ti como pastor. Eso lo tendrán después. E eles vão amar o que você ama, mas eles vão receber de ti aquilo que você sente no seu coração, aquilo que você ama, através de você como pai. Primeiro como pai, depois virá os seus ensinamentos como pastor, mas primeiro virá como pai. Y que no tengas temor salir a misiones con tu familia, que Dios se ocupa de tu familia. Y son a la larga los mejores aliados, de verdad, que tienes. Siempre te acompañan. E não tenha medo de tomar decisões de sair às missões com a sua própria família, porque a longo prazo a sua família será o seu aliado, será quem você terá de reforço no campo missionário, será a sua família. Y no se te olvide que servir al Señor, sea en lo que sea, que tú sirvas al Señor, sea una familia cristiana normal. Lo que harías, no por el cargo, lo que harías naturalmente como una familia cristiana, pues eso es lo que tienes que hacer también en el ministerio.
E desenvolva o ministério ou o cargo que você estiver desenvolvendo. Entenda que você deve fazer isso como uma família cristã, da maneira que você atuaria com a maior naturalidade, independente do cargo que você tem. Você primeiro deve ser o exemplo ou o espelho de uma família cristã, não pelo cargo que você exerce, sim pelo amor que você tem ao seu coração pelo Senhor. Y ya para terminar y pasarte este lugar, te quiero regalar allí a todo el que tiene hijos, que tiene familia, el pasaje de Deuteronomio 11:19 dice, y les enseñaréis a vuestros hijos, o sea, la palabra del Señor, habla de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Ama a Dios, sírvele, lleva la misión en todo momento, a toda hora, y ellos también seguirán tus pasos. E para terminar esse tempo, eu quero dedicar a você algumas palavras que está em Deuteronômios 11:19, onde fala que você deve amar ao Senhor com todas as suas forças, falar para os seus filhos e que eles possam conhecer ao Senhor através da palavra de Deus e que eles possam ser conhecedores de tudo aquilo que você vive, de uma maneira natural. Si hay alguna pregunta, con libertad. Bueno, de primero, muchas gracias por tu palavra, obrigado pelas suas palavras. Ela realmente, creo que podrías tú empezar por escribir este libro, porque te daría muy bien, te daría muy bien. E seguramente ela poderia escrever esse livro, porque são princípios valiosos que você tem colocado aqui hoje. Nós queremos te agradecer por ter dedicado esse tempo. Sei que você dividiu a tarefa hoje com o seu esposo, para que ele pudesse te ajudar com os seus 4 filhos. Sé que has dividido tu tiempo hoy con tu esposo para que pudiera echarte una mano con tus hijos. Sí. Entonces, en este caso, quiero agradecerte a ti, a tu esposo y a tus hijos por dedicarnos a Brasil este tiempo, por dedicarnos estas palabras. Y seguro que estos son ejemplos de lo cual nosotros necesitamos para traer a conciencia la necesidad de que las personas necesitan vivir la familia cristiana independiente del proyecto que el Señor les ponga en sus manos. Vivir para el Señor debería de ser independiente del cargo que sirven y sí el deseo de darle a Dios lo mejor que es nuestra familia. Deveríamos realmente de viver a oportunidade de servir ao Senhor como uma família cristã, independente do cargo que nós temos. E que realmente viver a essência da família cristã, ser independente daquilo que nós estamos, no cargo que nós estamos servindo. E sim entregar ao Senhor o melhor que nós temos, que é a nossa relação de família para Ele. Não existe nada mais abençoado, de mais valor que nós podermos ter a nossa família. E gracias por estas palavras, por esse tempo. Y si nos permite, seguramente nos gustaría poder tener algún momento más y alguna vez compartir algo diferente. Sí, ya hablaré en otro momento, que eso me he concentrado más en los hijos y el ministerio, pero de cómo el matrimonio es un equipo. Osman y yo somos un equipo y cómo los padres están involucrados al 100%, ambos, padre y madre. Para que la familia funcione, no va en dependencia de madre o padre, sino ambos asumiendo esa responsabilidad. Y una de las partes del éxito de nuestro ministerio es ese, de que ambos asumimos los hijos, ambos asumimos el apoyo uno al otro al 100. E eu gostaria de, talvez, em algum outro momento, poder contar. Hoje eu me concentrei mais na questão dos filhos, mas em algum outro momento falar sobre o casal, a equipe que se forma entre o marido e a mulher para que os dois possam caminhar juntos no ministério e como os dois desenvolvem o seu trabalho como realmente uma equipe no campo missionário. Assim que será uma oportunidade, um privilégio. Eu tenho certeza que os irmãos que estão nos escutando aqui vão dizer que sim, que gostaria de ouvir essa outra oportunidade para saber como que é o desenvolvimento das missões no ministério, o casal, o marido e a esposa trabalhando junto no mesmo propósito, será muito edificante e com certeza nós vamos marcar esse novo encontro para você contar
como desenvolver o ministério com êxito é o casal. E seguramente será de muita bendição. E agradecer-te por todo esse tempo. Seguro que marcaremos essa outra reunião. Gracias. Haremos uma outra cita. E, se possível, va a ver como lo hacemos, porque hacerlo en 2 idiomas no es fácil. Pero cuando hablamos de pareja, si podemos hacer con los dos, será todavía un éxito. Será ideal. Pero no sé cómo lo podemos organizar con los 2 y los 4 niños. Ya veremos la manera Sí, lo organizamos. Muchas gracias por este tiempo. Quiero agradecerte a ti y a tu familia y que el Señor bendiga mucho tu ministerio, el ministerio que ha encomendado a tu familia, que sigáis viéndose fortalecidos por el Señor y que sepáis de que aquí en Brasil tienen una familia que os ama, que os quiere mucho y que realmente es un privilegio poder haber tenido ese tiempo contigo. Y bueno, dejarte, si quieres decir algo más, alguna palabra final, te dejo tu espacio y luego, si puede ser, que puedas orar por nosotros, por todas, principalmente las mamás que nos están escuchando. Hay muchos pastores que nos están escuchando aquí también. Hay algunos hermanos de más lejos, tenemos algunos que son de Japón, de Chile, lo he visto por aquí también. Hay muchos alumnos de nuestra escuela y entonces, bueno, pudieras hacer tu consideración final y luego poder orar también por nosotros. Gracias, de verdad ha sido un privilegio. Me sorprendió la invitación porque me siento muy inexperta y muy joven todavía, pero si mi experiencia podía servir para dar ánimos a alguna mamá pues, y algún papá, pues genial. Estou agradecida pela oportunidade, eu me surpreendi por esse convite, porque me sinto ainda jovem ou talvez inexperiente para falar um pouco desse assunto, mas se o que eu posso transmitir pode edificar algumas pessoas, eu me sinto realmente agradecida pela oportunidade. Gracias a todos los que se conectaron, gracias por su tiempo y que oren muchísimo por nosotros. Estamos aprendiendo, hemos cometido muchos errores, pero vemos que el Señor no nos ha dejado en ningún momento. Obrigado pela oportunidade. Eu quero pedir a todos que orem por nós. Nós estamos aprendendo, nós cometemos muitos erros, mas que o Senhor tenha a sua bondade sobre nós em todo o tempo. Hay gente de Bolívia aqui também, me ponen. Bien, muy bien, saludos. Y bueno, nada, voy a orar por vosotros. La oración eficaz del justo puede mucho, así que siempre nos podemos acercar para apoyarnos en oración. Amén. Amén. Gracias, Señor, por esta bendición, Señor, de haber podido compartir juntos este tiempo, Señor. Amén. Te pido, Dios, por toda la escuela de misiones, Dios. Te pido, Señor, que tú levantes, Señor, este ministerio, este proyecto, Señor, que pueda ser cuna, Señor, de muchas familias, Señor, muchos hermanos y hermanas, Padre, que puedan tocar el mundo, Señor, desde Brasil. Que tú proveas los recursos, Señor, que ellos necesitan, tanto monetarios, Señor, como de personas, y que no falte nunca tu ayuda. Gracias, Señor, por esta familia misionera que tanto sirve, Señor, por Sonia, Francis, Señor, que tú los ayudes, Señor, los levantes a ellos y a sus hijos, Señor. Gracias por esta iglesia que provee este espacio, Señor. Gracias por la vida de todo aquel que se ha acercado, Señor, a escuchar, Padre, este momento, aunque sea una palabra, Señor, una confirmación, Padre, una luz roja que se ha encendido en su vida. Te agradezco, Señor, que tú respaldes, Señor, y levantes, Dios. Te doy muchas gracias, Señor, por todo esto y te pido que no falte tu mano, que no falte tu ayuda, que no falte tu Espíritu Santo. En nombre de Jesús, amén. 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 Y muchas gracias. Saludos a tu familia. Nos vemos pronto. Gracias. Adiós. Bendiciones. Adiós. Bendiciones.